Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, um projeto de extensão do grupo de pesquisa em Metafísica e Tradição da UFRN. Eu sou o professor Oscar Federico Balrowitz, estou aqui com Clodomir Barros de Andrade e o professor Marco Reis Pinheiro. Nessa temporada, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, em parceria com o grupo Renatura, de Juiz de Fora, que o professor Clodomir coordena, e o tema central é pensar a Terra. Então, nós convidamos o professor Marcos Reis Pinheiro, professor de Filosofia Antiga, professor associado da UF, do Departamento de Filosofia, para nos falar um pouco sobre Plotino. E ele nos deu um título muito interessante, que é A Vida das Pedras em Plotino. Então, Marcos, obrigado pela tua presença e queríamos ouvir um pouco sobre isso. Clodomir, se você quer dar as boas-vindas, a palavra é sua, senão já passa logo para Marcos começar. Obrigado, professor Oscar, é um prazer estar aqui conversando com o professor Marcos. Tenho certeza que vai ser uma grande apresentação e depois a gente bate um papo. Eu tenho as perguntas já para o Marcos, mas a gente vê então. Muito bem. Marcos, então tá, a gente passa a palavra para você. Você tem uma apresentação para fazer também, né? Uns slides? Isso, exatamente. Tá Você bota a apresentação para mim? põe sim. Então tá bom. A palavra é sua, Marcos. Muito obrigado, Oscar Federico, muito obrigado, Clodomir. É um prazer poder estar apresentando aí esse trabalho aqui para vocês, né? Como disse, eu sou professor aqui de Niterói, da UF, do Departamento da Pós-Graduação, e já há alguns anos que eu estudo Plotino, e de um tempo para cá eu venho tendo essa necessidade de trazer um pouco certas intuições que Plotino tem, muito interessantes para pensar a natureza, especialmente essa ideia de que as pedras estão vivas, né? Então, dentro dessa ideia geral da ecologia em Plotino, né, eu queria falar um pouco dessa ideia da vitalidade das pedras, né? Mas primeiro vamos falar um pouco sobre como é que a gente pode entender a ecologia. Como é que a gente pode entender o que é ecologia, né? A ecologia é o estudo dos ecossistemas, né? É como se a ideia principal é buscar uma interconexão entre as realidades do mundo. Há uma vitalidade, uma conexão de todos os elementos, né? Há talvez uma ideia fundamental aí dessa ideia de que há uma interconexão é perceber que o próprio ser humano faz parte de uma totalidade maior do que ele mesmo, né? Essa ideia de perceber-se como parte da própria natureza, né? E fazer uma quebra dessa oposição entre civilizado e natural, né? Na verdade, hoje em dia, a gente já inverteu um pouco isso, porque tem um pouco já essa ideia no senso comum de que a natureza é protetora e o civilizado é destruidor, né? Até para pensar essa ideia, né, de capitalismo selvagem, quem é que está deturpando quem, né? Na verdade, essa expressão capitalismo selvagem, ela surgiu como uma forma de falar de um certo capitalismo denegrido, mas, violento, mas, na verdade, se a gente for pensar, né, com essa expressão, a gente pode pensar que quem denigre é o capitalismo que denigre o selvagem, né? Porque o selvagem, se pode pensar, ele está muito mais integrado com a natureza e se vê muito mais como participando de forma natural em toda essa conexão do que o capitalista, do que o civilizado, né? Mas eu estou seguindo aqui essas ideias aqui de ecologia que eu falei aqui, essa ideia de interconexão desse autor chamado Ernst Ness, né, um autor que cunhou a expressão ecologia profunda para se repensar o nosso relacionamento com a natureza, né? Ele fala de uma ecologia rasa, que seria simplesmente preservar a natureza para explorar ela ainda mais, mas a proposta de uma ecologia profunda é repensar o nosso relacionamento com a natureza, né? Repensar essa noção de natureza e como que o ser humano se insere nela, né? Se relaciona com ela. E aqui tem alguns autores, né, que eu andei lendo
esses últimos tempos, né, que relacionam o trabalho de Plotino sobre a physis, sobre a natureza, pensando ele como alguém que tem alguma coisa para contribuir no discurso da ecologia, né? Então, vou apresentar um pouquinho o Plotino, né? Falar um pouquinho do Plotino em geral, e especialmente dessa ideia de animismo, né? A ideia do animismo é uma ideia muito comum no mundo antigo. Na verdade, praticamente todos os autores antigos que falam sobre a natureza, e a gente pode estender isso de alguma maneira para os pré-socráticos também, mas com certeza isso em Platão e Aristóteles era muito claro, né? Para Platão, o cosmos é um ser vivo. Né? Para Aristóteles, as estrelas são vivas, a Terra é viva. Né? E uma autora como, por exemplo, a Isabelle Stangers, ela quer reativar, ela tem um texto chamado Reclaim Animism, né, que foi traduzido para o português como reativar o animismo, numa ideia de trazer o animismo como uma categoria rica e interessante para se pensar o mundo em que a gente vive, né? E o que é a ideia do animismo? De que as coisas estão vivas, né? De que o mundo está vivo, a terra está viva, a pedra está viva, né? As montanhas, todas as coisas estão cheias de vida. Né? Então, falando um pouquinho de Plotino, né? Eu gosto sempre de apresentar o Plotino como alguém que coloca um nível acima do mundo das ideias. Né? Eu sempre apresento assim Plotino como uma forma de dizer o que Plotino faz. Né? Plotino, como esse primeiro autor, um dos primeiros autores do que foi chamado depois de neoplatonismo, é que assim, se as pessoas já reclamam, né, que o mundo platônico, né, tem dois mundos, né, tem o nosso mundo aqui e o mundo das ideias, Plotino ainda acha essa divisão pouca. Ele ainda vai colocar um terceiro mundo para além do mundo das ideias. Né? Não exatamente um mundo, né, mas ele vai postar, então, uma realidade radicalmente una, além do mundo das ideias. Né? E essa realidade una, né, ela seria a fonte de todas as realidades. Então, o mundo do intelecto, o mundo das ideias, provém desse uno aqui. E, por sua vez, a alma, e aqui eu estou pensando especialmente na alma do mundo, provém do intelecto, do nous. Né? Então, a estrutura metafísica de Plotino, você tem o uno lá em cima, a partir do uno, o intelecto, e a partir do intelecto, a alma que estrutura o mundo sensível. Né? E o que é muito importante em Plotino é você perceber que o mundo sensível ele existe dentro dessa alma geral, dentro dessa alma do mundo. Né? A anima mundi, né? É uma categoria fundamental em Plotino que vai dizer que mundo aqui é uma tradução de cosmos. O cosmos inteiro é um ser vivo que está dentro dessa alma do mundo. Né? Plotino ele reconfigura essa estrutura. Não é que a alma está dentro do corpo, mas é o corpo que está dentro da alma. E de uma forma assim geral, ao Plotino afirmar que as verdadeiras realidades estão além do mundo físico, será que a gente poderia dizer que Plotino então rejeita o mundo físico? O que há de propriamente relevante no mundo físico, né? Então, se Plotino, voltando aqui o quadro anterior, né? Se Plotino vai dizer que a realidade fundamental de toda a estrutura do universo é o uno, né? E a partir do uno vem o intelecto, e a partir do intelecto é que vem a alma, será que Plotino, então, está dizendo que a alma é um ser inferior ao intelecto e seria inferior ainda em relação ao uno, e o uno é que importa. E o uno, será que o uno, então, estaria totalmente transcendente, né? Estaria num outro mundo e não no nosso? Então, nesse sentido, Plotino, como um platônico, estaria desprezando o mundo físico? Como é que você pode falar de uma ecologia em Plotino? Como é que você pode falar de uma vida do mundo físico se Plotino ele está
afirmando realidades tão transcendentes, tão diferentes, né? Então, é isso que eu gostaria de afirmar, de que, na verdade, o Plotino, ele é ambíguo, e ele vai dizer com todas as letras, né? A natureza, ela contempla, ela tem uma atitude fundamental, né? Que atitude é essa? É uma atitude de contemplação, né? É uma atitude de contemplação dessas esferas superiores, né? Então, deixa eu só explicar o modo como Plotino apresenta essa natureza contemplando. Vamos comparar, o Plotino vai dizer, com um geômetra que estuda matemática desenhando num papel, né? Isso, na verdade, é uma imagem que Platão usa na República, livro 6, né? Que lá na linha dividida, né? Em que ele fala assim, olha, quando um geômetra desenha um triângulo num papel, ele não está propriamente preocupado com o desenho que ele está fazendo, apesar dele estar desenhando no mundo físico, né? Ele está fazendo o desenho de um triângulo, mas o que ele está fazendo é contemplando com o seu intelecto a essência de triângulo, certo? Essa essência de triângulo, ela não está completamente desenhada no papel, né? Então, quando o geômetra trabalha, ele tem uma atividade dupla, uma atividade principal e uma atividade secundária. Qual é a atividade principal dele? É usar o seu intelecto para contemplar a ideia de triângulo, a essência de triângulo. Só que ele usa também a mão dele e o lápis num papel para desenhar um triângulo no mundo físico. A natureza faz a mesma coisa no mundo, né? Ela está, na sua parte superior, contemplando as ideias. Só que isso é a atividade principal da natureza, né? Então, só que ela produz no mundo físico uma atividade secundária, que é criar as coisas no mundo material. Né? Eu acho essa imagem bem bonita para mostrar como é que você tem uma atitude dupla aqui da natureza. Ela, ao mesmo tempo, é transcendente e, ao mesmo tempo, é imanente. Ela trabalha no mundo físico, mas contempla o mundo inteligível. Então, essa é a proposta assim, desse trabalho. É de mostrar que Plotino ele não abre mão do mundo transcendente, mas ele também não abre mão de um mundo imanente, né? Então, aí eu me pergunto, mas qual é propriamente a vida que tem na natureza? E aí Plotino vai apresentar essa ideia aqui, ó. Existe um traço da alma no corpo vivo. Porque Plotino, então, falando um pouco da onde ele tira essa ideia, né? E a partir daqui eu vou falar um pouquinho dessa ideia de uma pedra viva, e aí vou abrir aqui para as perguntas, tá bom? Federico e Clodomir, tá? Então, só pensando, assim como a gente tem o sistema nervoso parasimpático, né, que a gente chama assim, que faz o nosso coração bater, faz o nosso intestino digerir, não tem muita coisa acontecendo no nosso corpo, né, que não é propriamente a gente que comanda, mas são atividades autônomas, quase, digamos assim, autônomas do corpo, né? Aristóteles chama isso de potência vegetativa, assim como a nossa unha está crescendo, né? O cabelo cresce, né? O coração bate, né? A gente respira pelo pulmão, várias atitudes, né, atividades do nosso corpo estão sendo realizadas sem a nossa consciência ter que estar voltada para prestar. A gente não precisa prestar atenção no nosso coração para ele bater, né? Então, Aristóteles chama isso de potência vegetativa. E o Plotino vai chamar isso que há um traço autônomo da alma
no corpo vivo. O corpo vivo, ele continua vivo, independente... Não, claro, quem doa a vida é a alma, mas a alma doa a vida de um jeito tal para o corpo que o corpo ganha uma vitalidade própria, né? Então, a vida... biológica, ela vem dessa alma vegetativa, dessa potência vegetativa, né, que insufla de vida o corpo vivo, né? E só para marcar também que, então, isso falando logo dessa physis, né, e desse mundo físico, né, que estrutura o mundo material. Só que para Plotino, você tem várias outras estruturas, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, tudo isso aqui é vivo para Plotino. Você tem uma alma do cosmos, você tem as estrelas fixas, você tem o Sol e os outros planetas, e a alma da própria Terra. Todos esses seres vivos, eles são seres vivos e são seres superiores aos homens, né? E aqui a gente entra no anti-humanismo de Plotino, que é muito interessante, né? Quando a gente fala que todas as coisas estão vivas no mundo, incluindo a alma, o mundo, as estrelas e os planetas, né? A gente não está falando... Isso não é um antropocentrismo para dizer que o homem é que está em tudo. É o contrário. A vida do homem é que é subordinada a essa vida do todo, né? Então, o biólogo estudaria também a alma da Terra. Então, só para falar um pouquinho pegar essa passagem aqui em Plotino, né, em que ele descreve a Terra, né, e ele vai se perguntar, e quanto à Terra? Como ela pode estar viva? E quanto à vida da essência da Terra, da ideia de Terra, né? O termo lá em Plotino é uma substantivação abstrata da Terra, né? Eu inventei aqui esse termo, a terreidade, né, em português, né? E aí ele pergunta, e acima de tudo, o que é a Terra daqui de baixo? Qual é o seu ser? É necessário que aqui haja também uma forma e um logos, né? É porque a alma do mundo doa um logos para a Terra, né? E esse logos faz com que a Terra seja viva. Mas nós acabamos de dizer sobre a planta que seu princípio formativo daqui também vive. O mesmo ocorre com a Terra, então é aqui que ele fala dessa ideia de uma pedra viva. Então, se pegarmos as coisas mais terrenas, aquelas que são engendradas e modeladas na Terra, nós encontraríamos aqui embaixo também o que é da natureza da Terra. Pois, por causa do crescimento e a modelagem das pedras, né, então a ideia dele é que as pedras crescem. A formação das montanhas, que surge por uma força interna, é absolutamente necessário crer, eu acho, que eles, né, a montanha, a pedra, se produzem por uma ação de uma razão animada que do interior os faz e doa forma. Isto é a forma da Terra. Ela o que produz, que nas árvores, por exemplo, é chamado de natureza. Então, só para fechar aqui, ó, olha essa ideia. E a pedra arrancada da terra é como um galho arrancado da árvore. Né? Ele explica ainda mais, ó, um pedaço de terra arrancado do solo não é mais o mesmo do que quando estava ligado a ele. Vê-se bem que as pedras crescem enquanto estão presas ao solo e param de crescer assim que são separadas ao serem arrancadas. Todo fragmento da Terra tem um traço da potência vegetativa. Nele circula a potência vegetativa genérica, não uma potência ligada a tal ou qual parte, mas sim da Terra como um todo, né? Então, essa é a ideia principal, né? De que a Terra ela tem uma vitalidade própria que é imanente dentro da própria Terra, né? Então, nesse sentido, né, já terminando um pouco aqui o que a gente tinha falado, né? Você não tem propriamente
uma transcendência em Plotino, né? Você tem uma imanência da vida. As coisas que são vivas, elas têm uma característica própria, né? de vitalidade que não depende de um elemento transcendente. Não sei, essa acho que foi a primeira bola que eu levantei aqui para a gente bater um papo. Tudo bem? Muito bom, Marco. Clodomir, você quer começar? Olha, muito interessante. Eu acho que essa questão do animismo, né, desse neo-animismo, na verdade, a gente fala de neo-animismo quando, na verdade, o animismo é um troço fundador, né, da civilização ocidental, se a gente lembrar do Tales, né, que já afirmava lá que tudo está cheio de deuses. Então, no certo sentido, o Ocidente começa com um verdadeiro manifesto animista. E aí, Marcos, eu fiquei tão fascinado pelo que você estava falando que me começaram a pulular, além das questões que eu já tinha pensado. Tem uma tensão, né, que é muito rica no que você falou, porque, num certo sentido, você, logo no começo e ao longo de toda a sua apresentação, você fala da necessidade de uma nova antropologia filosófica, né? Ou seja, de uma concepção do humano que não seja excluído, divorciado do mundo natural. Mas, na verdade, nós temos um problema sério, porque as duas grandes fontes ideológicas, né, da espiritualidade do pensamento do Ocidente, a greco-latina e a judaico-cristã, ambas fazem um esforço enorme para retirar o ser humano da Terra, porque pela presença da alma, na tradição judaico-cristã, que nos daria um acesso privilegiado ou uma posição privilegiada em relação ao restante das criaturas que as subalternizariam a essa nossa centralidade antrópica, e a própria grega também, né? Porque se a gente pode dizer que houve várias Grécias, numa dessas várias Grécias, o humano, ele claramente também é um ente privilegiado no concerto de todas as criaturas. E a pergunta que, para mim, surge assim imediatamente dessa sua primeira introdução é exatamente: como é que você acha que o Plotino ele poderia contribuir para essa nova antropologia filosófica, já que você claramente deu uma abertura muito interessante, né, na questão da transcendência e da imanência? Como é que você enxerga essa questão, né? Como é que Plotino poderia nos ajudar a construir ou a reposicionar essa antropologia filosófica? Não, muito legal isso, né? Isso faz parte de uma ideia que eu acho que alguns autores podem contribuir, é de um anti-humanismo, né? Essa ideia até do Renascimento, né? De colocar o homem no centro da criação, o homem como um ser especial, eu acho que é colocada por terra em Plotino, né? Porque essa ideia de que a vida ela está numa instância superior ao homem, primeiro que as estrelas são superiores aos seres humanos, né? Isso também aparece em Platão e em Aristóteles, né? E eu acho que a gente pode ver isso também no Logos de Heráclito, por exemplo, né? Que coloca o Logos na physis. O Logos é um atributo da physis. O ser humano tem Logos quando ele participa da physis, né? Porque quando a gente fala de logos, a gente pensa o quê? Razão, linguagem, né? Raciocínio. E isso, de alguma maneira, a gente contemporâneo, de Descartes para cá, especialmente, eu acho que Descartes com a res cogitans, separando a res cogitans da res existência, é que é alguma coisa realmente inovadora frente ao que vários gregos pensavam com essa ideia de animismo. Apesar de você traçou muito bem aí, né, tanto no mundo grego quanto no mundo judaico, esse privilégio do ser humano. Mas eu acho que tem vários autores da antiguidade, acho que Heráclito é um deles, e Plotino também está falando disso aqui, que vai perder. O homem só tem coisas grandiosas porque ele participa de uma coisa muito maior do que ele, né, que é o cosmos, é o mundo inteligível, ou mesmo o uno, que é da onde provém essa racionalidade, o pensamento, né? Então, é descentralizar. O homem é mais uma das coisas, e nem é a maior de todas, né? Pelo menos no mundo visível. Os astros são superiores aos homens, são mais inteligentes que os homens, né? E essa é uma categoria. Você tem Deus, aí você tem
os astros, e aí você tem os homens, né? Então, eu acho que isso em Plotino é muito claro, né? Essa superioridade dos astros, né? E que desloca o homem nisso, tira o homem desse privilégio, né? Então, que a gente vê, por exemplo, no Gênesis, né? Lá o Deus faz, o homem sopra a vida, né, a alma, né, na narina dos homens ali, e aquilo ali ganha vida, né? Eu acho que é disso. Essa vida está em vários outros lugares antes de estar no homem, né? Uhum. Muito, muito interessante, muito legal mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para o Marcos, porque essa pergunta do animismo também, eu escutei isso, eu falei assim, é curioso, né? Porque nesse neoplatonismo plotiniano, aí, por mais que a gente pense assim, bom, Plotino está lendo Platão de uma maneira que, de algum modo, aquela ideia de bem, que no livro 6 da República está acima de todos e parece e é inalcançável, né, intangível, etc., parece que em Plotino essa é a direção que a gente toma, né? É buscar o uno. Mas aí como é que se concilia esse animismo, afinal, né? Que ele está em todas as partes. Então, talvez uma ideia que o Miro tem muito apreço é a ideia de teofania. Porque, claro, quando você faz isso, de algum modo, a physis que se manifesta, ela é uma expressão desse uno, né? E entender que fisicamente essa ideia de uno e de multiplicidade estão pensadas de um outro modo. Não sei se você concorda, se de fato o neoplatonismo seria isso, né? Não, e muito legal você tocar nisso, porque, assim, quando a gente vai chegando perto do Uno de Plotino, né, a gente vê que ele é muito mais complexo do que simplesmente uma realidade completamente una e fora do mundo. Ele também está dentro do mundo. Plotino fala isso várias vezes. O Uno está em toda parte. O Uno está em toda parte. Mas o estranho é que ele não fica múltiplo quando ele está em toda parte, né? Ele tá dentro das coisas também. Porque o Plotino, ele é um monista, né? Ele não é um trialista, né? Ele não tem três realidades, é uma única realidade. Então, assim como a gente fala, o corpo está dentro da alma, a alma está dentro do intelecto e o intelecto está dentro do uno. O uno abarca todas as coisas. É muito esquisito o uno de Plotino, mas o Bernardo Brandão, professor de letras lá da UFMG, ele tem um artigo que se chama Contra os Dois Mundos em Plotino, né? Que é só trabalhando isso para dizer que esse uno ele é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Porque aí entra a história da teologia negativa, né? Na verdade, a gente não pode falar do uno, né? Não pode falar nem que ele é uma coisa nem outra. Ele é nem, né? Ele não é aquilo e não é aquilo, e não é aquilo e não é aquilo. E para você experimentar um certo vazio que não é da ordem do transcendente, mas não é da ordem também só do imanente. Ele é também transcendente e imanente, e aí a gente vai chegando nesses paradoxos, né, tão caros ao neoplatonismo, né, essa tradição, né? Que você gosta muito também, né, Oscar? Gosto sim. E tem uma outra pergunta, que é um pouco esse lugar dessa antropologia que poderia ser suscitada pelo neoplatonismo, que talvez no paganismo não seja tão desenvolvida. Mas quando você entra no neoplatonismo cristão, essa questão em que você citou da criação do ser humano no Gênesis, isso é fundamental na antropologia cristã, e, de algum modo, isso é uma questão nova para a tradição neoplatônica. Então, aí já não é mais um ser humano que, vamos dizer assim, que é a figura principal da coisa, ou se é, porque é feita a imagem e semelhança. Tem uma passagem que Adão é chamado a nomear as coisas, né? Porque ele tem essa... Mas, claro, se a gente pensar isso ao modo do cógito cartesiano, isso pode levar-nos a onde estamos agora, né? Essa ideia... O ponteiro do relógio do juízo final já nos resta um pouco segundos. Mas talvez possa servir de uma outra forma, de entender que esse ser humano tem um certo compromisso, um certo dever de zelar por todas essas coisas, inclusive pela pedra, né? De pôr-se à escuta da pedra, se fosse possível, assim, uma figura poética. E aí você, um pouco, essa antropologia, talvez seja, Miro, essa que você diz que temos que renovar o humanismo, né?
Porque eu penso que o humanismo é complicado, né? Porque tem toda essa crítica já foi feita pelo próprio Heidegger, mas de algum modo se salva o humano porque ele tem isso, ele tem o logos, né? Então, de algum modo, ele tem um compromisso, mas, claro, ele não se compromete. Essa parte que você leu do Plotino é muito linda. Quando você arranca uma pedra, você tá matando a pedra, né? Isso aí não sei, mas é um pouco isso, né? Assim, esse o ser humano, para mim, seria pensado dentro de um comprometimento, de uma responsabilidade para com tudo. É assim que eu vejo a antropologia cristã de cunho neoplatônico. Legal. Outra origem, talvez com os capadócios, mas eu vejo quase tudo está presente nos neoplatônicos pagãos. Não, muito legal essa ideia, né? Essa responsabilidade do cuidado, a ideia do homem pastor do mundo, né? Do homem pastor do mundo, né? Desse cuidado do mundo, né? Então é isso, acho que você está sublinhando assim, mesmo nessa estrutura que coloca o homem como uma certa centralidade, nomeando as coisas e aí fundando uma linguagem original antes da queda, né? Uma linguagem perfeita, né? Esse nomear é, de alguma maneira, cuidar também, né? E conhecer a essência e trazer a fala, né? Desses coisas, dessas realidades que foram entregues para o homem cuidar delas, né? Então, acho que... Não, só mais uma pitadinha. Talvez esse dever do humano e tal, a convocação, seria para mostrar que o uno, em termos plotinianos, já está aí, né? De modo velado. Tá aí já. Exatamente. Acho que tem uma presença do divino, isso que você falou, né? A ideia de teofania, né? Um aparecimento na physis do divino, né? Que, claro, dentro da tradição judaico-cristã é muito problemático você virar um panteísta, dizer que todas as coisas, né, são Deus, todas as coisas são repletas de deuses, como na fase do Tales, né, que o Clodomir citou aí, né, mas que isso não deixa de ter um vínculo muito estreito. É como se, assim como Deus se manifesta no livro, Deus também se manifesta em Jesus Cristo, mas Deus também se manifesta na criação. A criação é um livro de Deus também, né? E essa é uma ideia cara também para o Renascimento, né? Essa ideia do cosmos como livro de Deus, né? Isso, é muito doido, porque, olha só, a gente começou Tales aí, Grécia, cristianismo, modernidade, e aí parece que também houve, né? Não houve só uma Grécia, não houve só um cristianismo, não houve só uma modernidade. O Descartes foi levantado aqui, mas Spinoza, concorrentemente, né, com Giordano Bruno, estavam pensando assim em modelos de vascularização do divino na realidade que são muito ricos, que eu acho que consubstanciam isso que a gente está falando, né? E quando o Federico levanta essa questão, e você do cuidado, lembra daquela fábula do Higino, né, que o Heidegger utiliza tanto, da questão do colher, do cuidado, do cultivo. Então, parece que, na verdade, nós tendemos a singularizar, né, a Grécia, o cristianismo, o judaísmo, a modernidade, quando, na verdade, parece que sempre houve uma presença muito nítida dessa questão teofânica, tanto no pensamento quanto na religiosidade ocidental, em termos da detecção dessa vascularização do divino no mundo. Né? Você elencou aí de forma muito nítida isso no panorama filosófico grego. Agora, por exemplo, se a gente lembrar do ponto de vista mais estrito de uma certa teologia grega, a gente, para usar a figura de Gaia, né, que é a figura arquetípica de fundacional de mundo para os gregos, no âmbito da teogonia, no âmbito da própria espiritualidade, da religiosidade grega, Gaia, se a gente pegar nos hinos homéricos, se a gente pegar nos hinos órficos, se a gente acompanhar a figura de Gaia, de terra, ela própria ela se modifica e ela deixa de ser só um princípio fundador, mas ela também se transforma numa criadora, né, numa poiesis. E essa atividade poética, ela também extrapola só essa questão fundacional, e a gente pode começar a compreender Gaia como essa estrutura fundacional, mas também por onde o divino ele vai se vascularizando, né, enquanto realidade fenomênica.
E aí, nesse sentido, se nós somos de fato filhos da terra e do céu estrelado, né, como está lá, se tudo que ocorre é filho de Gaia e Uranus do céu, a gente, num certo sentido, se aproxima muito bem dessa figura, vamos dizer assim, desse dicionário semiótico plotiniano, que é exatamente essa questão de emprestar à própria física uma atividade não só poética, mas teorética também, né, contemplativa. E isso é muito doido, porque você, quando empresta à physis essa atividade teorética e a atividade poética, do fazer e do pensar, você está emprestando a ela toda essa abertura aí que você está oferecendo para nós na obra de Plotino. Muito, muito interessante, né? Muito, muito legal isso que você está falando, porque remete assim, porque muitas vezes a pessoa fala, ou você é espiritualista e de alguma maneira rejeita o mundo físico, ou você é um fisicalista, fala do corpo, da natureza, do movimento, e rejeita essa coisa mais espiritualista da contemplação. Mas eu acho que o que é interessante de perceber, que em Plotino, acho que no neoplatonismo, você tem essa junção das duas coisas, né? A natureza, ela é espiritual. E a espiritualidade, ela é física também. Ela é material, ela tem um traço no mundo físico, né? E muito bom você lembrar de Gaia como essa deusa primordial que vem antes do céu, quase junto com Caos, né? Acho que Caos não dá nem para falar direito, né? Quase como se Gaia fosse a primeira deusa ali mais estruturada, né? Caos, Gaia, Eros e Tártaro, né? São os 4 primordiais ali: Caos, Gaia, Eros e Tártaro. Mas você vê, Gaia está ali de um modo muito proeminente, né? Se tem alguma deusa que é fundamental no panteão grego, é Gaia, né? Né, de todas sede irresvalável, né? Ela é quase como uma estrutura de tudo, né? E o panteão grego isso eu acho que é bem documentado, né? O difícil é a gente trazer isso para a filosofia, porque a filosofia parece essa que, junto com o judaísmo, separa o homem e dá a ele características especiais e faz com que ele tenha a prerrogativa de subordinar a natureza e fazer dela o que bem entender, né? E o que acho que a gente está querendo pontuar aqui é que, desde muito cedo, isso nunca foi assim. Isso nunca foi assim, né? Você tem uma grandiosidade maior, né, da natureza em relação ao homem, né? É ele que está subordinado a essa totalidade, né? Então, Marcos, aí eu fico pensando, essa jornada histórica, vai dizer, essa história da metafísica, né? O que é que aconteceu, né? Porque a gente vê que essa virada da modernidade coloca o ser humano, parece que foi arrancado da natureza, e ele meio que é um feitor aí, né? Provocando a natureza, né? Nessa figura da Terra. Assim, no fim, é a história do relógio do juízo final, né? A gente tem alguns segundos só, mas já percorremos todos os minutos do relógio, e não foi porque não foi pensado isso. Então, também parece que é uma coincidência dessa virada, dessa centralidade humana, é uma virada metafísica, né? Assim, um certo esquecimento mesmo de tudo que já foi pensado, em nome a gente não sabe bem de quê, né? Porque o que está se vendendo é a ideia, você falou em capitalismo selvagem, o que é uma maldade com selvagem, né? Exatamente. Exatamente. É estranho, a gente vai e encontra nos antigos, nos místicos medievais, nos neoplatônicos, no Renascimento, parece que tudo estava mais ou menos indo bem, mas não, né? Isso vem sendo já, esse niilismo vem sendo cunhado desde então, né? Tudo uma questão de leituras, né? Entender isso que alcança, né? De sublinhar um ponto de vista, né? E eu acho que tem essa coisa também da avalanche da técnica, né? Que é um traço da modernidade que nos toma, assim, de um jeito muito forte, né? Até que em todos os âmbitos da realidade, e que parece que nos distancia, né? E que dá mais ainda a sensação de que o ser humano é especial, que uma pedra é menos importante. Você pode pegar uma montanha, tirar a montanha, botar dentro de um vagão de um trem, mandar para uma fábrica, derreter e virar aço, né? E que a montanha, isso não é um crime contra um ser vivo, que é uma montanha, né? Por que ele não acabou de matar
um ser vivo. Aquela montanha respirava ali, estava ali, né? O olhar de um indígena, desses povos originários, quando olham para a montanha, sabe, a montanha está de mau humor hoje, né? Você tem todo um relacionamento vital, né? Não é simplesmente um objeto a ser consumido, né? E você compra uma coisa, utiliza por poucos meses e joga fora aquela montanha que você tirou dali, né? E criando lixo, né? Enfim, toda essa crítica da nossa sociedade atual, da avalanche doente, né? Como o Heidegger fala também, né? Muito bem, né? Que esmaga. Eu acho que tem muito a ver com a modernidade para cá, mas isso que você pontuou. Você pode ver um germe dele já lá na antiguidade também, né? E nas leituras que foram priorizadas, né? Na história, né? Sloterdijk fala dessa ideia da antropotécnica, né? De que a gente tem que produzir esse humano. E aí talvez essa trajetória que a gente reconhece agora, né? Que coloca o ser humano nesse lugar tão especial, talvez seja mais fácil fazer isso, né? Do que propriamente colocar o ser humano nessa tarefa estranha de cuidado para com tudo, né? Aí você vê que o selvagem está ganhando pontos aqui nessa história toda. Né? E o que eu gosto muito disso é que você lê livros antigos da nossa tradição, você percebe pensamentos que hoje são muito, muito revolucionários, né? Então, outro dia eu vi um memezinho assim: você quer ter ideias novas? Leia livros antigos. Né? Eu gosto muito dessa ideia de que na nossa própria tradição, tudo bem, essa abertura para uma metafísica canibal, de uma metafísica indígena, ela é super bem-vinda. Mas quando a gente vai ler um Plotino é um índio, né? É um indígena. O Plotino quando você for ler, né? Erígena tem pensamento, Nicolau de Cusa, os pensamentos desses caras são muito esquisitos, e eles são da nossa tradição, né? Isso faz também uma desconstrução de que a nossa tradição é simplesmente uma coisa única. A nossa tradição ela é muito múltipla, e a gente é isso também, né? A gente faz parte dessa tradição também. Isso é interessante. A gente tende a esse reducionismo, né, de tradição. Não, nós somos assim. Quando, na verdade, a gente nota esse mosaico. Por exemplo, estava falando da tecnociência. Se houve alguém que contribuiu muito para o retorno do homem à natureza, foi o Darwin, né? O Darwin recolocou centralmente o homem como ser natural, ou seja, não é por ser a tecnociência na sua trajetória, né, vamos dizer assim, neutra, que a gente pode também imputar a ela algum tipo de descaminho no âmbito daquilo que a gente está tentando sugerir enquanto uma reunião de condições de possibilidade para que a gente, de alguma maneira, trafegue e lide melhor com essas crises que a gente está assistindo, né? O que me leva até a uma outra questão. Você colocou agora, Marcos, essa questão da nossa tradição, ela própria, fundacionalmente, ela tem essa abertura para o sagrado no mundo. E se a gente pegar essa tradição que hoje está sendo muito divulgada dos povos da floresta, né, dos nativos americanos, se a gente pegar, por exemplo, a tradição afrodiaspórica também, que possui uma sensibilidade enorme acerca dessa manifestação do divino no mundo natural, eu fico pensando assim, hoje a gente assiste a um resgate de forma assim mais óbvia, né? Até nas redes, aí o estoicismo como uma espécie de terapia, né? Como filosofia, como uma forma de viver a vida como arte de vida. E a pergunta que eu queria te colocar é exatamente essa, né? Colapso ambiental, essa ubiquidade da tecnociência, capitalismo, vamos tirar o selvagem aí para salvaguardar a galera. Mas o que você acha que hoje o Plotino ele teria como contribuição fundamental para que a gente, de alguma maneira, a gente pudesse não contornar, mas a gente pudesse aprender a essa questão de convivência e da nossa pertença, né, ao mundo natural? Qual seria a palavra de Plotino que você acha que hoje poderia nos ajudar a navegar por toda essa enorme confusão que a gente está vendo aí? Olha, eu acho que a palavra é aquela que eu falei, que é a velha e boa contemplação, né? A postura contemplativa, né? Então, tudo contempla. As hipóstases, o nous, o intelecto, contempla o uno,
né? A psique contempla o nous, e eu acho que a postura contemplativa, ela possibilita um amálgama muito interessante entre passivo e ativo, né? Porque você tem um elemento passivo fundamental, porque você está olhando para o mundo, a palavra contemplação remete, mas você está fazendo o mundo. Você tem esse aspecto poético, né? Como é isso? A natureza, ela está contemplando as ideias, mas ao contemplar as ideias, ela está criando o mundo, produzindo o mundo, né? Então, eu acho que a postura contemplativa do sábio plotiniano, ele é alguém que está maravilhado com a beleza, que eu acho que a ideia de contemplação tem isso, um maravilhar-se com a beleza, né? O reencantamento, essa é uma palavra de ordem aí, né? Que você tem aí como o pessoal, o Luiz Simas, sabe? O Luiz Simas, que é um cara que... Grande, muito bom. Muito, e ele usa muito essa ideia de reencantamento, né? Eu acho que então a capacidade de contemplar a natureza e de perceber que ela está encantada, né? E o Talma, como esse pathos fundamental de se reencantar com o mundo, isso vai trazer uma alegria, não só uma preservação da natureza, mas uma alegria da vida também. Você tem um aspecto ético, pessoal, humano, porque eu acho que falta muito isso, você se encantar com o pôr do sol, né? Você se encantar. Parece que aí você vai, tira uma foto e bota no Instagram, né? Aí quando você olha no Instagram, você fala, que maravilha, mas você tá ali no pôr do sol, né? Eu já vi um memezinho também assim, viajamos, fomos tão felizes que esquecemos de tirar fotos, né? Eu acho que tem alguma coisa assim, dessa postura contemplativa, que é um conceito super rico em Plotino, que eu acho que tem muita coisa para fazer a gente pensar hoje em dia, sabe? De uma nova relacionamento de postura humana com a natureza também, sabe? Muito bem, gente. Acho que chegamos ao fim, né? Nosso tempo já estamos aqui quase com 47 minutos. Bom, acho que você quer falar mais alguma coisa, senão a gente fecha aqui. Não, muito bom. Acho um espaço super importante isso que vocês estão fazendo. Talvez a questão mais urgente contemporânea, né? Não só como preservar a natureza, é claro que a gente vai preservar a natureza também, mas como a gente parar para pensar uma nova forma de se relacionar com a natureza, né? Que bom que vocês estão fazendo esse trabalho, agradeço muito a oportunidade, é um trabalho que eu tenho muita vontade de trazer para outros lugares, né? Essa ideia, como é que o neoplatonismo pode ser uma nova forma de olhar para a natureza, para a gente se sentir bem com ela e naturalmente parar de destruir ela, como a gente está fazendo, né? Porque é de uma violência absurda o que a gente faz com a natureza contemporaneamente, né? E por isso que é tão importante a gente repensar a natureza, né? Então, tá bom. Professor Marcos Reis Pinheiro, do Departamento de Filosofia da UF, muito obrigado pela tua presença, por essas palavras, são instigantes realmente, e é bem isso que a gente está procurando, né? Pensar a Terra na tradição filosófica, nos pensamentos, enfim, vários caminhos que isso vem sendo levado. Clodomir Barros de Andrade, prazer revê-lo mais uma vez. E você prazer. Fala, Miro. Prazer, uma alegria grande. Acho que o Marcos ele está bem nessa dimensão aí que a gente estava comentando, né, de que essa, de fato, é a grande questão candente, né, da nossa contemporaneidade, né, que, na verdade, é uma questão muito antiga, como o próprio Marcos falou, né, é sempre a questão do humano, do demasiadamente humano, né, que a gente está sempre. Então, obrigado, Marcos, pelas suas palavras, obrigado pela possibilidade de te ouvir, obrigado, professor Oscar, e ficamos por aqui, até a próxima. Maravilha. Assista, acompanhe nossas gravações no nosso canal do YouTube. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.